Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o que é que vamos fazer hoje? Vamos continuar na vibe de Natal, porque é dezembro, e vou fazer a minha árvore de Natal. Já comecei aqui a montá-la, conseguem ver? Ainda está um bocadinho esfrangalhada, mas já comecei a montá-la e deixei de propósito esta prateleira aqui, esta fatia aqui sem vegetação, porque o meu marido teve uma ideia. Ele pensou pormos o presépio integrado na árvore. Eu achei uma ótima ideia e mãos à obra. Então o que é que vamos precisar para isso? Vou-vos mostrar tudo mais em pormenor. Vão ver que é uma maneira simples de apresentar o vosso presépio de uma forma super original e muito estética. Espero que gostem. Então, como eu estava a dizer, já comecei aqui a montar a árvore. Deixei de propósito aqui esta fatia de hastes sem nada. Ainda não pus as hastes aqui, nem vou pôr, aliás, vou pôr só na parte de trás da árvore. Porquê? Porque a ideia é pôr aqui uma prateleira onde eu vou assentar o meu presépio. E então, quando eu montar a árvore, ele vai ficar integrado na própria árvore. E porquê tão alto? Porque é que eu resolvi pôr a esta altura? Para já é assim a altura quase dos olhos das crianças e dos adultos, mas não das crianças mais pequenas. Para quem tem crianças em casa mais pequeninas, que já não é o meu caso, não vamos querer o presépio muito baixo, porque senão as peças andam sempre pelo chão e a servir de brincadeiras e podem-se partir. Mas o facto é que cá em casa eu tenho um cão, e então, apesar dela ser muito sossegadinha, não vá passar-lhe assim uma coisa estranha pela cabeça, porque os animais às vezes têm assim umas ideias não habituais para eles, e resolver brincar com o meu presépio não é esse de todo o meu interesse. Então o que é que eu fiz? Fui comprar uma madeira, tenho aqui, fui comprar esta madeira, que vai ser a minha prateleira. Medi a largura que eu quero da minha prateleira, que vai ser mais ou menos do tamanho destas hastes aqui de baixo. No meu caso são 60 cm, 30 para cada lado do eixo e 30 também para a frente. Ou seja, eu vou precisar de uma madeira, de uma prateleira com 60 cm de comprimento por uns 40 de profundidade. Porquê 40? Só preciso de 30 até aqui ao eixo, mas depois preciso de um pouco mais, porque eu vou querer encaixar a minha prateleira aqui no eixo, para não cair. Então a minha prateleira vai ficar assim, colocada em cima da árvore. É claro que agora ainda não tem o desenho feito, nem está recortada como deve de ser, mas depois vai ficar assim, apoiada nos ramos de baixo. Vamos ver se isto aguenta, porque a prateleira ainda pesa um bocadinho. Senão vou ter que arranjar aqui uma estratégia qualquer para que ela fique apoiada. Parece-me que é isso que vai acontecer. Mãos à obra e até já! Oi pessoas, outra vez! Então, fui comprar outra tábua para a minha prateleira, porque esta que eu tinha comprado, era esta aqui, é muito grossa e pesada e achei que ia ficar muito pesada na árvore e depois podia cair com mais facilidade. Então comprei esta bem fininha, tem para aí 5 mm de espessura, enquanto esta tinha 1 cm. Esta tem para aí metade ou menos, para aí 4 mm. Deixa eu ver se fiz aqui. Quanto é que isto tem? 5 mm. Pois as medidas de comprimento e largura são as mesmas, 40 por 80. E vamos ver aqui na árvore. Ela fica bem mais leve, quase que aguenta se eu a deixar assim, nem sequer está centrada ainda. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui o desenho com as medidas certas aqui na madeira e já vos mostro. Então já tenho aqui um esquema do que é que eu quero fazer com a minha prateleira. Portanto, eu tenho a minha madeira com 40 cm por 80, vou-lhe cortar esta fatia de 20 cm, isto é para cortar. Depois fico então com uma de 40 por 60, até aqui. Depois vou achar este meio,
30 centímetros. E aqui vou medir 15 centímetros e acho este ponto, que é onde vai passar o varão da árvore. Vou aqui fazer um furo com uma broca craniana, mais ou menos com o diâmetro do tubo da árvore, que eu ainda vou ter que medir, e mais. E depois é só arredondar estas partes. Aqui vou fazer um semicírculo, com o centro aqui, e com raio de 25 centímetros, penso eu, por acaso ainda não medi aqui, mas é 25 centímetros com mais 15 dá 40, portanto aqui é 25 centímetros, vamos marcar aqui, 25 centímetros, aqui também o raio, 25 centímetros. Como é que eu vou fazer uma semicircunferência com um raio tão grande, quando os nossos compassos normais são mais pequenos do que isto, penso eu. Eu por acaso penso que tenho um compasso que dá para fazer este raio, mas se calhar vou-vos ensinar um truque que dá para fazer circunferências com qualquer raio que vocês queiram, que é muito usado, por exemplo, para construção ou para arquitetura paisagística, por exemplo, planear jardins e fazer grandes circunferências, ou para fazer, por exemplo, um furo para um poço, ou sei lá, alguma coisa que queiram fazer redondo e que seja de dimensões grandes. É uma maneira muito fácil de fazer uma circunferência com qualquer raio, qualquer medida de raio. Depois já vos explico como é que se faz. Aqui vou deixar 15 centímetros para não ficar aqui muito chegado à ponta da tábua, para não partir. E ao mesmo tempo, se o furo ficar aqui mais para dentro, vai dar mais estabilidade aqui à minha tábua. Se calhar depois aqui vamos pôr talvez um pedaço de madeira ou qualquer coisa para segurar melhor no varão que passa aqui, não é? Aqui vai passar o varão da árvore, mas isso depois vemos mais para a frente. Aqui vou apenas arredondar estes cantos para não ficar tão pontudos, não é? Ou então se calhar depois faço aqui uma diagonal assim, ainda não sei muito bem, depois vou ver. Também vai depender das hastes da árvore que ficam por baixo e que vão dar o suporte aqui a este leque. Se por acaso alguma vier, por exemplo, aqui, imaginem que temos aqui uma haste, eu vou deixar esta madeira mais até aqui para aproveitar o suporte desta haste e desta. Mas isso são pormenores que depois vou ver. Para já, vou cortar esta parte da madeira e vou arredondar isto para cortar também esta parte aqui e esta. Virar aqui a câmera para mim só um bocadinho para vos mostrar como é que eu vou fazer o meu compasso improvisado. Então isto consiste em quê? Duas pontas, neste caso uma mais ou menos bicuda ou bicuda mesmo, para poder espetar, para poder simular aquela parte do compasso que espeta o papel, e a outra tem que ter um lápis, uma caneta, alguma coisa que escreva, um lápis de cera até, qualquer coisa que escreva e que marque a minha circunferência. E vou atar os dois um ao outro com uma corda, uma coisa qualquer que não estique, não é? Que tenha um tamanho fixo, com o tamanho que eu quero de raio, neste caso são 25 centímetros. E pronto, e agora consiste em quê? Eu espeto esta parte no centro da minha circunferência e ando assim de roda, sempre à mesma distância, a marcar a minha circunferência. É só isso. Pronto, conseguem ver. Tem um aspecto direitinho a minha semicircunferência, não tem? Vou cortar isto aqui. E depois vou cortar aqui e aqui
E depois vou ver o que é que eu vou fazer ali àqueles cantos. Vou cortar aqui também o centro. É verdade, fiz aqui uns ajustes nas medidas. Então o que é que aconteceu? Eu tinha pensado... Isto está aqui uma grande confusão, esperem lá. Eu tinha pensado fazer com 60 para ter 30 centímetros assim de raio na minha circunferência, mas depois estive a medir melhor ali a minha árvore e achei que assim ficava muito grande. Então, e para dar mais estabilidade também aqui ao peso que eu depois vou pôr em cima da prateleira, resolvi fazer este furo mais para aqui, para o meio da tábua, não tanto aqui, seria para ficar aqui a 10 centímetros, eu resolvi pô-lo a 15, o que faz com que daqui até ao fim da minha tábua eu tenha só 25 centímetros e não os 30 que eu estava a pensar inicialmente. Então o que faz com que o raio da minha circunferência seja agora de 25 centímetros e não de 30. E então aqui, em vez de ter 60 centímetros, que seria até aqui, que foi a primeira marcação que eu fiz, vai ter só 50, ou seja, vai ficar aqui. Então, aqueles 20 centímetros que eu tinha planeado tirar primeiro, tive que acrescentar estes 10. E agora, a minha prateleira vai ficar com 50 por 40. Ok, é isso aí. Vamos bater o sol na cara. Ai, ok. Eu adoro o sol, mas nos meus olhos... Bom, então cá estou com a prateleira. Com a prateleira que tivemos a fazer para a árvore. E o que é que eu vou fazer com isto? Eu ia pintar isto tudo verde. Mas fui às compras... E o que é que eu descobri? Descobri umas folhas de papel com ervinhas, com musgo colado. Isto é excelente, era mesmo isto que eu queria. Então, eu vou colar estas folhas na minha prateleira e vou esperar que este musgo não caia todo. Vou usar cola de madeira, que eu mostro já. Onde é que eu tenho a cola? Tenho aqui atrás. Já trouxe para aqui para vos mostrar. Cola de madeira, que é aquela cola branca, normal, que os carpinteiros usam e que se usa muito hoje em dia para as crafts e estas coisas. Faz uma lixeira, não é? É normal. Ok. E muito lixo. Muito lixo. Muito lixo. Confesso que não sou muito fã destas coisas que deixam imenso lixo. Faz-me impressão. E agora, isto é só uma folha. Está certo. Tem aqui um grumo. Deixa eu ver se isto dá assim. Dá! Ok, vou pôr esta parte que está dobrada aqui para a parte de trás e não se vai ficar a notar. Ok, perfeito. Agora vou cortar isto um pouquinho maior do que a minha tábua. Tá, vamos lá. Já fiz aqui a minha mistura de tinta. Misturei o azul com o amarelo e deu verde. Deixei-o assim mais para o escuro. Já experimentei aqui, eu acho que este tom está bom. E vou pintar agora a minha madeira, pronto, é só isto. Sim, está seco, ou mais ou menos seco. Talvez aqui de lado ainda não esteja, mas deve estar seco o suficiente para eu virar isto. Oi. Porque eu vou querer pintar um pouquinho também deste lado. Deixa eu ajeitar aqui os papéis.
E agora que já está seco, volta aqui a minha folha de musgo. Ok. Vou cortá-la um pouquinho mais comprida, um bocadinho maior, portanto, do que a minha tábua. Aí aqui deve estar bem. Assim. Que bela tesoura, não é? Que eu estou a usar. Acontece que o meu ateliê, o meu estúdio está aqui no sótão e as tesouras boas estão no resto do chão. E eu não me apetece agora descer as escadas e voltar a subir só por causa de uma tesoura. Então vou usar esta pequenina da minha filha, que corta bem, portanto dá um bocadinho mais de trabalho, mas faz o serviço. Infant holy, infant lowly, for a better catastone, oxen lowing, little knowing, Christ the baby's Lord of all, angels winging, praises singing. Como vocês veem, eu tenho uma lata grande de cola, então como eu não gasto esta cola toda de uma vez, como é que eu faço para a preservar, para que ela dure tempo? Eu mantenho-a sempre com um pouco de água por cima, porque a cola é um pouco mais densa, acaba por cair para baixo e fica sempre uma camadinha de água por cima para não deixar a cola secar. Então eu deitei para aqui um pouco de cola e estou a misturá-la bem com a água, que é para não ficar assim umas partes com cola mais densa e outras partes muito aguadas. Eu vou passar agora esta cola aqui na minha madeira. Uma camada generosa. Ela, como está em cima da tinta, faz estas bolhas, por sinal um efeito bem giro, mas não tem problema, vou só assim homogeneizá-la mais um pouco. Pronto. E agora vou buscar a minha folha do musgo, por esta parte aqui para a frente, cobrir a madeira toda. Ela é mesmo do tamanho da minha madeira, na largura. Pronto. Ela já está a aderir bem. Eu sinto que ela está a ficar já agarrada à cola. Vou aqui pressionar um bocadinho mais nesta parte que tinha a dobra do papel. E agora é só deixar isto secar. De preferência, pôr aqui alguma coisa a fazer pressão em cima disto tudo, se calhar uns livros. Vou pôr aqui uns livros em cima para continuar a pressionar isto. E vou deixar isto agora durante a noite a secar. Pus aqui uns parafusos para fixar a prateleira aqui ao suporte da árvore de Natal e agora preciso de marcar o sítio onde fazer os buracos na minha prateleira. Então o que é que eu vou fazer? Vou usar um pastel, porque é à base de óleo, então vai marcar, para pintar aqui a parte de cima dos parafusos. Eu não consigo ver e filmar ao mesmo tempo, mas acho que dá. Vou sujar então os parafusos para ver se eles depois marcam na base da prateleira e assim eu vou saber o sítio de fazer os buracos na prateleira.
para depois entrarem os parafusos. Agora ponho a prateleira na posição que eu quero e vou parafusar os parafusos de modo a que eles subam e vão marcar a prateleira. Não sei se conseguem ver onde é que eles estão. Pronto, eles estão aqui. Um, dois, e o outro está do lado de trás. E eu vou parafusar isto de modo a que ele vá contra a prateleira e marque a prateleira. Já tenho aqui as marcas. Está aqui uma, a outra e esta ficou um bocadinho mais sumidinha. Isto aqui branco é papel que ficou colado. Não são as marcas, mas está aqui bem visíveis as marcas onde eu vou ter que furar. E agora vou mostrar-vos os materiais que preparei aqui para usar na decoração do meu presépio. Tenho a maravilhosa e multifunções cola branca, que eu uso para tudo. Tenho pedrinhas e areias e areiões de vários tamanhos. Tenho uns pauzinhos parecidos com aqueles dos gelados e arame. E o que é que eu vou fazer com isto? Já vos mostro. Primeiro vou passar a cola nos sítios onde eu quero fazer um carreiro. Vou pôr uma quantidade generosa, que é para depois deitar o areião por cima e ele ficar agarrado. Infant holy, infant lowly, for a bed, a cat a stall, oxen lowing, little knowing, Christ the baby's Lord of all, angels winging, praises singing, Noel's ringing, tidings bringing, Christ the Lord of all, Christ the baby's Lord of all. Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil till the morning grew. Saw the glory, heard the story, tidings of a gospel. Thus rejoicing, free from sorrow, praises voicing, greet the morrow, Christ the baby is born for you, Christ the baby is born for you. Ai, isto sai-me disparado. Oh my God. Epá, assim não fica aqui nenhum. Vão todos embora. Os paus. Não me lo va a creer. Pomba. Não há um que fica aqui. Uma estupidez. E é que eu estou a tentar que eles não fiquem aqui, que eles fiquem aqui, aliás. Oh my God. Lo vas a conseguir. Yeah, este ficou aqui. Pues os voy a dejar porque me van a cerrar la panadería. Ya estaremos, bonita. Venga. Não, assim não pode ser. Está-me a deitar tudo ao chão.
holy, infant lowly, for a better cattle stall, oxen lowing, little knowing, Christ the baby's Lord of all, angels winging.